Bom dia! Bom dia, devocional. Bom dia, estamos ao vivo. Mais um dia lindo de devocional. Bom dia, Paula. Sejam bem-vindas, Cíntia, Roberta, Joelma, Cíntia, Santiago, Stephanie, Lu. Bom dia, Ana Paula. Mais um dia de devocional. Sejam bem-vindas, bem-vindas. Bom dia, Maiara, Alana, Rê, Rafa. Que bom ver vocês aqui todos os dias com a gente, mas mais do que com a gente, né? Se alimentando. Bom dia, Rê, Lana. Sejam bem-vindas, tá? Mais um dia de devocional, dia 127. E a gente está muito feliz aí de ter esse momento diário. Bom dia, Ju, Érica, por favor, soltem bastante coraçõezinhos aí pro Instagram avisar que estamos ao vivo. Erilândia, Paloma, Laura, Ju, soltem bastante. Dani, lindona, Danielba, Laura, lindona, Rayane, Lu, que delícia. Parece que a gente já se conhece, né? A maioria de vocês eu não conheço, algumas pessoas que estão aqui eu conheço pessoalmente, mas a maioria não. Mas a sensação que eu tenho é que a gente se conhece já. Não vejo a hora da gente poder se encontrar e se abraçar, né? E fazer um devocional ao vivo, sentir a presença de todo mundo, a energia de todo mundo. São muitos dias aqui, né? Bom dia, Stephanie, André, Danizinha, Laís, Deus te abençoe, meu amor. Bom dia, Mari, minha sogra. Naka, bom dia. É isso, gente, mais um dia então pra gente se alimentar. E espero que vocês tenham uma quarta-feira aí maravilhosa. Bom dia, baby. Muito bom, bom dia, gente. O Bruno tá aqui já, vamos já começar. Gente, bom dia. Essa eu gostei, hein, Stephanie? Convenção Colados na Videira. Bom dia, gente. É conferência, né? O Thiago Brunet fez a conferência Destino, maravilhosa, que a gente foi ano passado. Quem sabe, né? Uma conferência Colados na Videira. Ai, que delícia. Seja feita a vontade do Pai, nós estamos totalmente entregues a Ele. Seja bem-vindo, tá? Nós não sabemos o dia de amanhã, nós temos também desejos, nós temos sonhos, mas que seja feita sempre a vontade do Pai, né? Por mais que às vezes a gente não concorde, por mais que às vezes a gente não entenda, ou por mais que às vezes a gente se sinta feliz. Não importa essas condições, porque Deus não é um Deus de condição. Então, eu queria muito que você abrisse seu coração. Eu fiquei muito feliz ontem, tá? Pelo encontro que nós tivemos. Se Deus quiser nós faremos outros, mas ontem a gente fez um encontro aí pra gente tirar dúvidas, trocar uma ideia. E o que eu mais fiquei feliz, né, de receber as pessoas, né, tava a Stephanie, tava a Cíntia, tava a Rô de Londres. A Rô ficou até 1h da manhã, né, com a gente. Isso mostra muita fome, isso mostra muita vontade de querer conhecer Cristo, né? Alguns não conseguiram participar, tá tudo bem, não se cobre em relação a isso, tá? Porque Cristo veio nos libertar de qualquer cobrança e a gente deve levar para Ele essas aflições de autocobrança, de sensações ruins, sabe? A gente tem que levar para Ele, não mais para nenhuma pessoa aqui na Terra. A gente vai falar sobre isso aqui hoje. Então, o que eu mais fiquei feliz no dia de ontem é o testemunho que a Rosângela compartilhou. O pai dela foi curado de câncer. Então, nós falamos de milagres ontem. Essa geração é uma geração que merece viver milagres. Só que a gente tem crenças que impedem a gente de romper em milagres aqui na Terra, sabe? Só que Deus faz milagres desde a criação da humanidade. Mas essa geração, por ser uma geração que tem muita informação, tem muito controle na força do próprio braço, a gente às vezes não acredita que pode existir milagre. E pode, nessa minha casa aconteceu um milagre,
né? Eu acredito no milagre da cura da minha sogra. Eu fiquei muito feliz de ouvir mais um milagre de Deus ontem, né? Que foi o pai da Rosângela, foi curado do câncer na próstata. No meio do nosso... a gente falou de restauração de casamento também. A Maíra, Deus restaurou o casamento dela, né? E é incrível o que Deus tem feito. Não sei se a Maíra tá aí, tá? Que ele tem feito na vida dela. E aí surge uma criança, que é o Fernando, né? O filho da Maíra, que apareceu ontem. O Bruno chegou falando ontem dele. Cara, e aí eu lembrei muito da história de Jesus, quando ele tá com seus discípulos, tá com uma galera, e ele chama uma criança. Ele chama uma criança para perto, né? Então a gente vai terminar falando inclusive disso, porque tem muito ensinamento para os nossos corações no dia de hoje, tá? O Pai colocou algo no meu coração e eu quero transbordar isso para vocês, para que a gente possa refletir junto, para que a gente possa crescer junto na palavra de Deus, tá? É para isso que nós viemos aqui. Sim. Então eu vou pedir para você abrir lá no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Peraí. Tá? Então eu abro aqui. Mateus, capítulo 11, versículo 28. E nós estamos esperando o dia que será para sempre. O caminho de volta para Ele. Nós estamos esperando o caminho, nós estamos esperando o dia que será para sempre. O caminho não, o caminho ele já colocou. Nós estamos esperando o dia que será para sempre, né? Mateus, capítulo 11, versículo 28. Que dia que é esse que será para sempre, Bruno? É o dia que Cristo volta e nos leva para o reino de Deus, onde Cristo é o rei e nós somos o cordeiro de todas as coisas, nós somos os filhos. Jesus, ele é o filho primogênito de um Deus que é pai. Pronto. E nós somos filhos também. Só que quando Cristo vem à terra, Cristo vem como unigênito, como único filho. E é por isso que nós somos apaixonados por Ele, apaixonados pelo Pai. E quando nós acessamos Cristo, quando nós vivemos Cristo aqui na terra, a gente consegue sentir o amor do Pai por nós. De uma forma diferente, de uma forma profunda, de uma forma que cura, né? E isso, não adianta eu falar aqui em palavras, o convite é que você viva isso, tá? Em nome de Jesus. Peraí, ó. A Ju falou que chegou a Bíblia dela, tá feliz da vida lá, né, Ju? Que Ju? A outra Ju, a aluna também nossa, mas não é a outra Ju. Não é a Ju que você tá pensando, é uma outra Ju. Você fez essência, né, Ju? E a Lu falou que te mandou um direct. Ele vai ver, tá, Lu? Ontem foi corrido aqui. A gente tá aí na Semana da Família, né? De lançar o projeto da família, a segunda turma. Então, foi bem corrido, mas hoje a gente vai responder aí todo mundo que tá aguardando, tá? Fechou. O Rô entrou aí, pera só um minutinho. O Rô, bom dia aí, tá? A gente falou já do encontro aqui que nós tivemos ontem, acabei compartilhando rapidamente aqui a cura que aconteceu na sua família através do seu pai, né? No seu pai, através de Jesus. E nada é mais importante do que isso. Quando eu não acho que isso é importante, eu tô olhando pro meu umbigo. Quando eu não acho que isso é importante, eu tô julgando. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Então abra o seu coração aí, todo mundo, e vamos que vamos. Se você puder fechar os seus olhos, pra gente poder entrar na presença. Aleluia! Seja bem-vindo, Jesus. Seja bem-vindo nesse lugar. O Senhor tem me ensinado que é para ficar tranquilo. Não precisa fazer as coisas correndo. Isso impede o acesso. Isso impede o romper do Espírito. Então, Espírito Santo, seja bem-vindo nesse lugar. Eu oro em nome de Jesus para que qualquer interferência possa ser quebrada agora e que nossos corações possam estar entregues aqui. Eu não sei quem são as pessoas que estão aqui nesse devocional, eu não sei quem são as pessoas que vão ficar 1 minuto ou que vão ficar até o final. Isso não está no meu controle e nem quero que esteja. Isso está totalmente entregue para você, Jesus. Eis aqui todos os seus irmãos mais novos, eis aqui, Pai, todos os seus filhos. Faz o romper acontecer hoje. Faz nós aprendermos algo novo hoje para essa geração de 2020 que está tão angustiada. Oh, Espírito Santo, seja bem-vindo nesse lugar. Nós já podemos sentir a sua presença. A partir de agora, cada palavra que sair da minha boca, da boca da minha esposa, que seja palavra
através do Espírito, boca de Deus nesse lugar. Não é o Bruno que ensina, não é a Bruna que ensina, preste atenção nisso, mas é o próprio Pai. Jesus falou, o Espírito Santo, que eu vou deixar com vocês, o próprio Deus na terra, ele vai ensinar e lembrar de todas as coisas, então fica de boa. Que Deus possa falar no seu coração no dia de hoje, tá? Muito bom. Bom dia, Ju. Hoje é o devocional 100 da Lu. Que legal, Lu. Deus abençoe. Então, Mateus 11. Mateus 11, 28. 11, 28. 28 a 30. 28 a 30. Ah, é lindo demais. O Espírito Santo, seja bem-vindo nesse lugar. Pode ler? Venham a mim. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Gente, eu quero começar com vocês aqui. Essa palavra é uma palavra que ela, como todas as outras, será falada eternamente. A Bíblia é top demais, irmãozão. É um livro que nós estamos aqui há 2020 anos depois de Jesus falando sobre as mesmas coisas, mas a cada dia ele nos entrega algo novo no coração. A cada dia a gente aprende. E mais uma vez ele colocou algo no meu coração que eu quero compartilhar com vocês aqui, tá? Então a primeira coisa que eu quero falar com vocês aqui, tem um Provérbios, que está lá no Provérbios 12, 18, fala assim: as palavras do falador ferem com pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. Ei, presta atenção, é sobre isso, esse é o centro de hoje. Nós vamos pegar essa palavra que a Bruna acabou de ler de Jesus, e essa palavra vai nos dar um caminho, um suporte para exatamente isso daqui que nós precisamos romper hoje, tá? As palavras do falador ferem com pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. Então, quando eu não sou sábio, eu viro um falador que fico falando pelos cotovelos, e essas palavras que estão sendo faladas pelo cotovelo, elas estão ferindo pessoas, elas estão agredindo pessoas, elas estão tirando você da presença do Espírito, ela está deixando você afastada de Jesus. Agora, a pessoa que ela busca ser sábia, elas podem curar outras pessoas. Agora, veja, se eu curo outra pessoa, se eu curo a Bruna, por exemplo, não sou eu que estou curando. Para eu ser sábio, Cristo habita em mim. E eu tenho que buscar a presença daquele que é sábio. Sábio é Jesus, né? Então, quando eu busco Jesus, eu estou buscando aquele que é sábio, aquele que veio nos salvar. E se eu busco Jesus, quanto mais eu estou na presença, mais eu consigo ser sábio aqui na terra, viva na terra como no céu. Agora, se eu estou fora da presença, se eu estou preocupado com o meu umbigo, se eu estou preocupado com as minhas necessidades, eu estou sendo apenas um falador. E quando eu estou sendo um falador, eu estou ferindo pessoas. Eu estou ferindo pessoas, como consequência estou ferindo famílias, como consequência estou ferindo trabalhos, eu estou ferindo vizinhança, eu estou ferindo bairro, país, cidade, país, mundo. Nossa. Por que eu estou falando de tudo isso daqui, tá? Porque Deus queimou no meu coração, porque para orar pelas pessoas que são presidentes de empresas, pessoas que são presidentes de empresas. Sabe, eu me coloco na linha de frente. Eu sempre fui uma pessoa, antes de ser gestor, eu sempre fui uma pessoa que falei mal dos gestores quando eu estava num cafezinho. E eu queria que você abrisse seu coração. Se você não quiser ouvir isso daqui que eu vou dizer, você pode sair daqui e ficar de boa. Eu te amo do mesmo jeito. E o Pai lá em cima te ama mais ainda. Mas eu creio, porque Deus mandou falar aqui. E existe oração. As pessoas que estão aqui é que querem ouvir isso. As pessoas que estão aqui é que decidiram romper. Sem saber, você já decidiu romper algo que está machucando não só você, mas machucando quem está perto. Então as pessoas hoje, no meio dessa pandemia, em 2020, a Bíblia é um espelho pra gente. A gente tem que sempre trazer para a realidade. A Bíblia não é um livro de história, tá? As pessoas que são presidentes de empresa, elas estão tomando decisões difíceis. Para com essa ladainha aí, esse blá 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 de ficar culpando ou julgando presidente de empresas que estão tendo que tomar decisões
de mandar embora, tomar decisões de reduzir salário, tomar decisões difíceis que ele não queria tomar. E novamente, se você está olhando, criticando essas pessoas, você primeiro não tem todas as informações, nós não temos todas as informações e nunca vamos ter. Quando eu julgo alguém, quando eu começo a ser um falatório, fala, eu tô falando pelos cotovelos, como diz aqui no Provérbios, e as minhas palavras, elas são pontas de espada. E essa espada fere outras pessoas. Então chegou o momento da gente em 2020 de verdadeiramente se colocar no lugar de outras pessoas. Existe um caminho para isso, que é Cristo. E eu quero caminhar junto com você a respeito disso. Tá? E de novo, eu não estou aqui para te convencer de nada, até porque eu não preciso disso. Quem me trouxe até aqui foi o próprio Pai. O dia que Ele não quiser que isso aqui acontecesse, Ele mesmo impede isso daqui. Tá? Então eu estou extremamente de boa e confortável nesse lugar. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo. Jesus teve um momento que falou assim, chega de hipocrisia, vamos romper. Só que ele não fala isso com uma arma, ele fala isso com amor. Porque, Bruno, chega de hipocrisia, Bruno, vamos romper. O que é vamos romper? Vamos dar um passo de evolução, porque o mundo está perdido. Porque as pessoas estão precisando de ajuda, e quem está aqui vai ser usado pelo Espírito Santo para poder ajudar outras pessoas que estão falando pelos cotovelos e estão ferindo pessoas. Amor, o dia que a gente foi lá no Dave com o Rafa e com a Ju, ele falou uma coisa que, cara, entrou no meu coração e Deus está me trabalhando, que tem muito a ver com isso daí. O mundo está cheio de pessoas feridas. Eu não quero ser uma pessoa que fere. E a gente, você tá falando isso, eu tô pensando aqui, né? A gente às vezes acha que a gente tem o direito de julgar e de tentar adivinhar o porquê o outro tá fazendo certas coisas e a gente às vezes tem que só respirar fundo e compreender que, cara, cada um vive um mundo dentro de si, né? Cada um tem as suas razões para fazer o que quer que seja. E a gente tem que, né, acho que é Mas isso. Chegou o momento, a gente tem que parar de ser essa pessoa que fere. Chegou o momento da gente esquecer as nossas necessidades. Oh, aleluia! Chegou o momento da gente se esvaziar de nós e não começar cada um viver no seu mundo e não começar cada um cuidando das suas coisas. Então eu vou buscar autoconhecimento porque eu quero saber, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar de mim, não é sobre mim. Ei, se você tá aqui, é o seguinte, o convite para você é o seguinte, senão você pode sair fora desse devocional. O convite aqui não é sobre você. O convite aqui não é sobre mim. E não é fácil para mim também estar dizendo isso, mas o Pai mandou, então eu vou dizer, não tem problema nenhum em relação a isso. Não precisa agradar você. Não precisa agradar ela. Eu não preciso nem me agradar como Paulo nos ensinou. Deus ensina através da vida de Paulo. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu estou sendo apenas um mensageiro aqui. Eu me coloco na linha de frente. Eu me coloco na linha de frente sem colete se for preciso. Tá? Tô de boa. Eu erro demais, irmãozão. Eu erro demais, irmãozinha. É de boa. Existe alguma parada oculta em relação a isso, essas palavras que ferem? Às vezes a gente acha que é só aquela pessoa que está xingando o outro, ou aquela pessoa... Não, tem uma palavra oculta que não é falada aí. E é ela que eu quero trazer aqui, para que você reflita e para que o Espírito de Deus possa entrar no seu coração e fazer o que precisa ser feito aí dentro. Ah, Bruno, o que precisa ser feito aí dentro? Não sei, não quero saber e amo quem sabe. Ei, sabe o ditado? Eu não sei, não quero saber... Mas eu amo, não é eu odeio, eu amo quem sabe. Eu amo aquele cara que é o oleiro, que pega um barro, faz de novo e faz um vaso lindo. É aquele que pega o vaso, que fez bonitinho, e se o vaso decide quebrar, ele pega e faz de novo. Ele sim sabe o que eu tenho que aprender hoje. Ele sim sabe o que ela tem que aprender hoje. Ele sim sabe o que você tem que aprender hoje. Então é sobre ele, não é sobre eu, não é sobre você, não é sobre esse abençoado Instagram, não é sobre essa funcionalidade de live. Ei, nós não estamos aqui por acaso. Se você tá aqui de oba-oba, sai fora. Se você tá aqui só para olhar a vida do Bruno e da Bruna, sai fora. Se você tá aqui para poder julgar o Bruno e a Bruna, sai fora. Esteja aqui aberto para um Deus vivo, que é Pai, que quer falar com você, tá? Então o que acontece? A primeira coisa que eu quero falar aqui pra vocês, Jesus ele começa falando aqui, vem a mim todos que estão cansados e sobrecarregados que eu vou te aliviar. Agora qual que é o ponto? O que cansa e o que sobrecarrega a gente aqui em 2020? Né? Várias coisas, certo? Várias coisas carregam a gente, várias coisas sobrecarregam a gente. Várias coisas. Agora, o que Deus colocou no meu coração é o seguinte,
Todas as vezes que você depositar expectativa em pessoas e liberar palavras como um falatório, como diz aqui em Provérbios, e falar de outras pessoas, você está depositando expectativas que vão pesar ao outro lado e também vão te prejudicar. Vai te frustrar, né? Então o que acontece? A gente fala muito de relacionamento, de família. O marido tem uma tendência natural, às vezes, ou né, por conta de alguns problemas emocionais, de projetar na mulher uma mãe, ou projetar ela, botar ela num pedestal. E a mulher, mesma coisa, né, Bruno? Sim. E quando eu faço isso, eu estou sobrecarregando, eu estou cansando a pessoa que está recebendo isso, mas eu também estou cansando e sobrecarregando, porque eu estou deixando de olhar para mim e estou olhando para o externo. Vocês percebem isso? Vira um jogo, na verdade, né? O que era para ser que é para ser um relacionamento, uma troca, uma coisa boa, vira um jogo. Por quê? Porque a gente tá vazio, a gente tá machucado das nossas feridas emocionais, e ao invés da gente buscar curar essas feridas em Deus, né, em Cristo, a gente tá buscando no outro. Exato. Né? Então, por isso que a gente hoje acredita que a inteligência emocional sem a fé, pra mim, Bruna, hoje, não é suficiente. Só que são 2 passos que precisam ser dados. O primeiro passo é o seguinte, cara, na moral, não fala mal dos outros. Na boa, gente, eu falei muito pra Deus, eu não quero ir lá e falar isso. Não fala mal de ninguém que não tá presente. Sabe o que é isso? Mimimi. Mimimi. Sabe por que é mimimi? Jesus está falando aqui, eu vou mostrar para vocês. Jesus está falando. Isso impede o romper do espírito. Só que quando ele fala isso, Bruno, para de mimimi. Ele está falando o seguinte: ô Bruno, ei, esquece isso. Deixa eu expandir você aí na terra. Eu preciso te usar, irmão. Se você ficar, Bruno, de mimimi. Se você ficar, Ju, o que é mimimi, tá? Pra mim, o que é mimimi? É você estar falando de pessoas. A Bruna sabe, Deus me mostrou isso no início da quarentena. A Bruna sabe. Se eu estiver aqui com você pessoalmente e você começar a falar mal de alguém, eu vou sair fora, vou deixar você falando. Desta forma. Gente. E vou dizer, livre. Livre. Totalmente livre. Sabe por quê? Porque Jesus não quer isso. Simples assim. Ponto. E aí por que... Calma aí, amor, rapidinho. O que acontece? Jesus, ele fala aqui, ó, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Muitas pessoas que estão nesse devocional estão cansadas e sobrecarregadas porque está permitindo que outras pessoas depositem expectativa em vocês, ou muitas pessoas estão aqui cansadas e sobrecarregadas porque estão colocando expectativas em pessoas. E não é sobre as pessoas. De novo, não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre ela, é sobre o Pai, é sobre Cristo que nos leva até o Pai, é sobre o que Jesus quer no dia de hoje. Essa é a pergunta, e não mais sobre o que eu quero, não sobre mais o que eu preciso no dia de hoje. É Jesus, o que você quer? Jesus, o que você quer que eu faça? Que eu faço no dia de hoje? O que você quer que eu fale? O que eu tenho que aprender aqui na palavra hoje? Me ensina algo novo. Pronto, é isso que Ele quer. Você queria falar alguma coisa? Não, eu queria falar que é tão libertador isso, porque quando a gente começou essa quarentena, aconteceu alguma coisa que o Bruno falou. Ele falou, Bruna, tá decidido, a partir de hoje, todas as vezes que eu estiver num lugar e alguém começar a falar de alguém que não esteja nesse lugar, começar a falar mal, ou a julgar, ou a criar, enfim, criar histórias sobre alguém que não esteja, eu vou sair. E aí, isso foi em março, né? Lá em março, final de março, começo de abril. E aí a gente tava falando com uns amigos no online, e aí começou um assunto falando de outra pessoa. E aí o Bruno falou isso, ele falou, olha, desculpa, mas é o seguinte, Deus pediu pra eu realmente, vamos mudar de assunto? E olha só, que engraçado, né? E eu falei assim, naquele dia, eu falei, olha, depois que o Bruno sair, a gente continuou falando sobre isso. E eu deixei claro, e eu falei, eu não vou parar de falar, porque, cara, a gente tem que falar de outras, eu não posso falar o que eu penso sobre outra pessoa, não tô falando mal, não tô difamando, eu tô falando o que eu penso. E eu tinha esse pensamento e tava lá dura, né? Dura, endurecida, não, se quiser falar, pode falar comigo, o Bruno não quer, mas eu quero, olha isso. E aí, através dele fazer isso durante esses meses, de eu ver o quanto que isso realmente alivia, muda a energia da casa, traz uma paz, porque você começa a olhar para sua vida e para de olhar para a vida dos outros. O Pablo fala, né? Vai cuidar da sua vida. E aí, eu Bruna,
isso entrou dentro de mim também. Eu ainda tô trabalhando isso, mas é uma coisa que agora, quando eu vou falar de alguém, parece que alguma coisa me incomoda, tá me incomodando. Tá, e se você já projetar aí o Bruno, então quer dizer que o Bruno não fala mais mal de ninguém? De novo, você já caiu. Você tá julgando. Então esquece isso. O que eu tô falando aqui, o convite para vocês é que o mesmo convite que nós recebemos de Jesus é que nós treinamos isso. Vamos treinar isso. E eu só consigo romper nisso se eu estiver na presença do Espírito. Se eu estiver conectado com Jesus. Se eu estiver descolado da videira, eu vou naturalmente falar de pessoas que não estão presentes. E só o fato de você falar de pessoas que não estão presentes, você sabe muito bem, todo mundo sabe, todo mundo tem a visão do seu dia a dia aí. Você sabe onde é que você pode melhorar. Cristo já está falando com você, ponto final. Começa a ser incoerente, né, Bruno? Isso. A nossa atitude quando a gente cola E Deus na pediu videira... para hoje de manhã orar pelos presidentes das empresas que estão tendo que tomar decisões difíceis. E muitas pessoas estão julgando essas pessoas. Eu conheço alguns, plural, presidentes de empresa. E estou orando um por um. Por quê? Porque isso é focar na solução e não ficar focado no problema. Ficar focado no problema é a gente ficar falando das atitudes que eles estão tomando. Ou julgando, falando que fez errado. Chega disso. O que é isso? Mano, 2020, isso pra mim é mimimi. Isso pra mim é mimimi. Ó, e aí o que acontece? Jesus, ele fala o que ali, ó, no 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Agora, o que é jugo? O que é jugo? Eu ia perguntar isso. Aí a gente vai sempre no dicionário. Usa o Google, usa o tio Google. Eu fui lá no dicionário, no tio Google. Tio Google, jugo, tá aqui, ó. Sentido figurado do tio Google, né? Da palavra jugo que Jesus está falando, tá? Sujeição, imposição de força, autoridade, opressão, submissão, obediência. Palavras fortes. Sujeição, imposição, força, autoridade, opressão, submissão, obediência. Só que Jesus está falando que isso é jugo, mas tomem sobre vocês o meu jugo e não o jugo de alguém, nem você julgando outras pessoas. Então vou dizer de novo, as palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio pode curar. Quem é sábio? Jesus. Se você pensou que é você já caiu também. É Jesus. Se você decidiu estudar sobre esse maior homem da história, você decidiu falar assim pra ele, ó: ei, habita em mim. Ei, deixa eu habitar em você. E a partir de agora, eu não vou ficar mais de mimimi falando de pessoas, eu vou orar por elas. Eu vou orar por mim, pra Deus me dar sabedoria, pra ser sábio como Cristo é. E não estamos aqui para avaliar se você está tendo atitude sábia ou não, porque a avaliação também não é nossa, a avaliação é dele. Ele vai te dizer. Ele vai te mostrar com resultado na prática, no dia a dia, na sua frente. Fica de boa. Ó, Jesus, ele fala: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde. Agora, o que é humilde? Junta o jugo com humilde. Jesus está falando: tomem sobre vocês, ou seja, Bruno e Bruna, tomem, ó, sobre vocês o meu jugo. Jesus está falando isso. O único homem que não errou na terra. Jesus. O Cristo. Tomem, porque eu, Jesus, sou manso e humilde. Ele é manso. Quem é desgovernado? O Bruno. Graças a Deus, hoje mais manso. Tem que melhorar? Demais. Mas não é mais sobre mim, é sobre ele. Quem entra no mundo do autoconhecimento e já está há um tempo, não sei quantas pessoas estão aí, a gente falou até esses dias. Se você entra, tudo que é excesso é ruim, não é verdade? Agora, se você fica o tempo todo entrando somente na energia do autoconhecimento, autoconhecimento, eu tenho que cuidar de mim também, você já caiu. Mesmo da mesma forma que aqueles que não cuidam deles. Por quê? Porque você está olhando para você. E nós aqui estamos falando sobre o maior homem de todos os tempos, aquele que curou a minha casa. E ele nos ensina, não é sobre vocês mais, seja se você cuida de você ou se você não cuida de você, é sobre mim. Por isso que nós somos apenas um galho, um ramo colado na videira. A alimentação vem toda da videira. As informações vêm da videira, a sabedoria vem da videira, o caminho vem da videira, as conexões de pessoas vêm da videira, a forma de fazer vem da videira. O galho só permite passar isso. O galho só permite ser um instrumento. O galho só permite ser um canal.
Então se você tá, não sei como você tá se sentindo aí, talvez é porque você esteja olhando para o seu umbigo e chegou a hora de você olhar para Cristo. Você acha que é fácil para mim dizer isso daqui? Não, mas ele mandou, eu vou dizer. Ponto final. Ó, o que acontece? Se Cristo habita em nós, como que é a humildade que Cristo está falando? A gente acha às vezes que humilde é a pessoa que não tem dinheiro, né? Tem nada a ver. Tem nada a ver. Jesus ele andava com um cara que era rico, um cara que era pobre, tem gente que acha que quando começa a seguir, né, colar na videira, tem que ser humilde ao ponto de não ter dinheiro. Já caiu também. Não é sobre isso. Sabe o que é ser humilde? É isso que eu quero que você guarde no seu coração no dia de hoje, que você converse com o Pai. E se não servir para você, joga fora, tá? Mas conversa com Deus, porque o convite é esse. Quando eu começo a reconhecer as minhas limitações como ser humano, verdadeiramente eu estou sendo humilde. Quando eu reconheço as minhas limitações. E sabe como que eu reconheço as minhas limitações? Que ninguém fala aqui. Que é oculto, e são as coisas ocultas que ferram a gente. Como? São as coisas ocultas que você não está vendo, por isso que é oculto, que ferra a gente aqui em 2020, que não são faladas. Por exemplo, pornografia. Pornografia é uma coisa oculta, que está rolando. Muita gente acha que é normal, mas é oculto, destrói famílias. Destrói relações. Inveja. Agora, humilde. Às vezes você acha que humilde é porque eu reconheço as minhas limitações. Então assim, cara, gente, eu sou falho, né, mano? Eu reconheço, sou falho. Então eu sou humilde. Não, não é só isso. Sabe o que é ser humilde? É quando você para de falar da vida dos outros. Sabe o que é ser humilde? É quando você, ao invés de falar mal dos outros, é você orar pelo outro. É quando você não permite que numa conversa daqui surja um assunto de uma pessoa que não está presente. Isso é ser humilde. Vocês entendem isso? Isso é ser humilde. Faz sentido isso pra você? Faz. Então, Deus, eu vou dizer de novo, Ele está pedindo, porque as pessoas que estão tendo que tomar decisões difíceis na pandemia, as pessoas que estão tendo que tomar decisões que não queriam tomar, elas estão cansadas e sobrecarregadas. E você que está julgando, poderia estar falando, poderia estar orando por ela e pedindo para Deus que você seja um canal para encostar perto dessa pessoa e falar assim: eu conheço alguém que pode te aliviar, eu conheço alguém que pode tirar toda essa sobrecarga sua e te dar uma paz que excede qualquer entendimento. Sabe qual é o nome dele? Jesus. Sabe quem ele é? O Cristo. O que é Cristo? Um ungido de Deus. Aquele que Deus pegou e falou assim: olha, é meu único filho, Jesus, o meu único filho. Você vai descer na terra, você vai encarnar na terra, ou seja, o Deus Filho se encarnou na terra para poder resolver e tirar toda a dívida aqui da terra. O problema é que a gente ainda acha que a gente deve. O problema é que a gente ainda acha que é sobre ficar falando de pessoas que não estão presentes. O problema é que a gente ainda acha que é sobre julgamento. Então, quando eu reconheço que eu sou um ser humano que falho, eu começo a parar de falar de quem está do lado. E na verdade, você está falando aqui sobre os presidentes das empresas que estão tendo que tomar decisões difíceis, né? Mas eu queria expandir um pouco mais, né? Todos os dias, todos nós temos que tomar decisões difíceis, sabe? Então, a real é que não é porque a gente está na pandemia que esses presidentes têm que tomar decisões difíceis e a gente não deve falar mal deles e a gente pode escolher orar por eles. A real é que todos os dias, todas as pessoas têm que tomar decisões difíceis. A pessoa que mora com você dentro da sua casa, a pessoa que você vê todo dia no Instagram, eu, o Bruno, as pessoas que estão do seu lado, as que não estão, as pessoas que trabalham com você. Exato. Todos os dias a gente tem que tomar decisões difíceis. Então a gente nunca, na verdade, a gente nunca deveria julgar o outro. Só que a nossa carne vai sempre querer fazer isso. Quem vence a carne é o Espírito. Então quanto mais você está presente com Jesus, colado na videira, mais o Espírito de Deus está em você. Ele te lembra, ele vai te moldar. E quando você falar, você vai se constranger. E quem está te constrangendo não é você, é o próprio Espírito. Isso é normal. Ele quer que você rompa hoje aqui nesse lugar. Sabe? E é como o presidente mesmo. Quem é o presidente da humanidade, se a gente fizesse paralelo como presidente? Deus. É o Pai, é Deus Pai. Presta atenção, quando um presidente aqui da empresa toma uma decisão difícil, esqueci da Bíblia, tá?
Só o fato de que a gente não merece julgar ele é porque a gente não tem todas as informações. Você não tem todas as informações que aquela pessoa tem. Então, se você não tem, não julga. Agora, se a gente trazer aqui para a palavra de Deus, Deus é o único que é o presidente, que tem todas as informações. Quando Moisés foi chamado para libertar o povo da escravidão, o próprio Deus endureceu o coração de Faraó. E Moisés poderia ficar julgando o tempo todo Deus. Deus, por que você está endurecendo o coração de Faraó? Não é mais fácil você convencer ele, tirar a gente da escravidão? Isso é julgamento. E o Pai não está querendo mais que a gente julgue, Ele está querendo que a gente viva aqui na terra como no céu. E entender que o controle não é nosso, o controle é dele. Vocês entendem isso? Agora, quando eu começo a colocar expectativa, por isso que é o treino é pedir todos os dias para Jesus, para você não entrar nesse campo. Porque quando você entra nesse campo e você começa a colocar expectativa em pessoas, quando você começa a falar sobre pessoas que não estão presentes, você está lançando sobre elas cargas. Você está lançando, cara, você pega alguém aí que conhece física quântica, bota ele aí nesse devocional. Se você quer uma explicação científica, você bota daí o cara da física quântica, ele vai te explicar. Ou então estuda sobre física quântica. Agora, eu estou falando aqui sobre fé. Eu estou falando aqui sobre o Pai. Então, quando eu faço isso, eu estou emanando energia para que essas pessoas fiquem cansadas e sobrecarregadas. E quando eu faço isso, não só aquela pessoa está cansando e sobrecarregando, como eu também. E aí o que acontece? Isso começa a virar um hábito. E quando vira um hábito, você está preso. Isso vira uma prisão. E isso é tudo por conta de uma não humildade. E você está achando que humildade é sobre dinheiro. Não. Ser humilde é quando você reconhece as suas limitações, mas mesmo assim você continua falando das limitações dos outros. Ser humilde é quando você reconhece as suas limitações, só que ainda você continua falando sobre Você percebe que é diferente? Ser humilde é... Talvez você entrou aqui e falou, ser humilde é quando eu não reconheço as minhas limitações e eu vivo a vida doidado. Não é mais sobre isso, aí já é passado, mano. Aí já tem que atualizar. Entendi. Então, ser humilde é quando não ser humilde, desculpa. Não ser humilde é quando eu reconheço as minhas limitações, mas mesmo assim eu continuo falando das suas limitações. Sim, eu não aceito a limitação do outro e continuo falando. Isso não é falado. Julgo, né? Isso. E como que resolve? Sendo sábio. Quem é sábio? Jesus. Nossa, amor, o fardo dele é leve. Isso é o que nós vamos metralhar de informações e você depois vai ficar com Deus, com o papai, vai buscar na presença. Isso é muito profundo, preste atenção nisso. Não adianta a gente reconhecer as nossas limitações. Não, eu reconheço as minhas limitações, eu tô evoluindo, né? Porque eu sei que eu sou falho, mas como você tem lidado com as limitações dos outros? Principalmente das pessoas que vivem com você. Espírito Santo. Nossa. Marido, filhos, amigos. Pá. Então é um novo salto que nós vamos dar aqui junto. De novo, eu tô aprendendo também. Não projeta no Bruno nada. Eu estou aqui aprendendo e eu vou me colocar na linha de frente. Talvez eu é o que mais preciso disso. Só pra você saber. Feito São Bernardo. Vocês entendem isso, gente? Por favor, chegou a hora de 2020, dia 22 de julho, a gente dá um salto para entender verdadeiramente e viver, acima de tudo, o que é ser humilde. E se você mesmo assim, cara, eu não consigo, eu tô com muita raiva daquele presidente que tomou aquela decisão, eu não consigo, eu tô com muita raiva do meu amigo, eu não consigo, eu tô com muita raiva do meu pai, da minha esposa, não importa. Sabe o que você faz? É normal também, você não se chibatie tanto. Pode ser. Primeiro passo, reconheça, vá na presença daquele que é sábio e ele vai te dar a resposta, ele vai acalmar você, porque ele é manso e ele é leve. Quem é? Jesus. Então vai até ele. Eu tive que ir até ele hoje de manhã, na verdade todos os dias, e eu quero estar todos os dias, mas hoje eu não queria ir para a presença dele. Mas eu tive que ir para poder estar aqui. E lá ele me confortou, e lá ele falou comigo. Pronto. Ó, Cristo liberta, gente. E isso, o que acontece? Ele continua falando aqui, ó. Quando você entende isso sobre a questão da humildade, e aí você vai o quê? Receber sobre vocês um descanso para sua alma, que é o que mais atrapalha a gente. Descanso de alma. Quando eu tô amargurado, quando eu tô falando dos outros, quando eu tô colocando expectativa nos outros, quando eu tô falando de gente que não tá presente, você tá amargurado de alma, e só há uma pessoa para resolver isso, o próprio Jesus.
Por quê? Porque o jugo dele é manso. E ele está pedindo, ei, aprendam de mim isso, porque eu quero fazer através de vocês na vida de outros. Deus usa pessoas. Vocês entendem isso, pessoal? Vocês entendem? Então chegou o momento da gente romper e sair daqui, verdadeiramente, a gente vai orar aí, verdadeiramente, com a alma em paz. Somente o Espírito de Deus para acalmar nossa alma. Gente, isso daqui... Não é o resultado da Bolsa de Valores que vai acalmar sua alma. Não é o resultado de uma decisão de um presidente que vai acalmar sua alma. Não é o seu faturamento de 1 milhão ou o seu faturamento de menos 1 milhão que vai acalmar verdadeiramente sua alma. Não é sobre se alguém te liga ou se alguém não te liga que vai acalmar sua alma. Não é sobre qualquer necessidade. Chegou o momento de nós nos esvaziarmos de nós mesmos, porque não é sobre nós. Se você não entende isso ainda, não tem problema, isso não está no meu controle. Eu estou jogando sementes. Vai ter corações que estão endurecidos que não vão nem receber essa semente, que está aqui ainda de oba-oba. Tudo bem, era assim com Cristo. Cristo estava focado nos 12 e nas próximas gerações. Pessoas durante o período dele foram curadas, foram felizes, claro, mas teve outras não, que estavam só de oba-oba e só olhando para o umbigo, querendo a resolução do problema dela. E desculpa, gente, não é fácil para mim dizer isso, mas essa é a real. Isso é quando a gente estuda sobre Jesus, é isso. Jesus estava focado nos 12. Mas ele está ali, ó, de braços abertos para todos. Para todos. Tá? Então Jesus, ele não mudou o discurso dele para agradar ninguém. Jesus, ele tinha um chamado, ele foi lá e fez. E é isso que ele quer que você faça aqui. Ele tem um chamado para sua vida. Para isso você precisa entender o propósito de Deus para essa humanidade. E quando você entra em intimidade, entende o propósito, entende quem você é, ele vai começar a te chamar para coisas que você nem imagina. E quando ele te chamar para essas coisas que você nem imagina, você precisa estar pronto. Quem vai te preparar é ele. Se ele não chamou ainda, é porque você não está pronto. E quando ele te preparar, você vai saber que você não vai mudar o seu discurso para agradar ninguém. Nem só a esposa. Ninguém. O próprio Jesus falou isso, não lembro qual foi o versículo. Isso daí, a pessoa tá escrevendo ali, amor, para repetir aquilo que é da limitação do outro, né? Humildade é você, não é só você. Vamos lá. O que a gente aprendeu lá no berçário, né? Humildade é quando eu não reconheço as minhas limitações como ser humano. Isso é não humildade. Não humildade. Não, presta atenção, amor. Quando eu sou humilde, olha, vamos lá, de novo. O que nós aprendemos? O que nós aprendemos? Esquece o que eu falei. O que nós aprendemos? Ser humilde. Na verdade, assim, tem as pessoas que aprenderam que ser humilde é quem não tem dinheiro. Isso não tem nada a ver, eu não vou nem entrar nesse assunto. Não. Isso daí é uma mistureba danada. O que acontece? O que eu aprendi sobre ser humilde? Que tipo assim, se eu não olho para as minhas limitações, se eu reconheço que eu não sou falho como ser humano, eu não estou sendo humilde. Entende? Ou seja, eu estou sendo o quê? Arrogante. Estou sendo o quê? Orgulhoso. Não é isso? Né? Não é isso aí, português rasgado? É. Pronto. Aí Jesus está te entregando uma outra informação aqui. Ele entregou para mim e estou passando para você. Pega. Você não quer papo, não é seu. Ó, o que acontece? Jesus falou o seguinte, nesse versículo. Ser humilde. Ser humilde é você reconhecer as suas limitações e não falar de ninguém que está presente e não falar mal das pessoas sobre as decisões, sobre o que elas façam, o que elas falem, o que elas deixam de fazer. Isso é ser humilde. É você reconhecer as suas limitações, mas também reconhecer, saber lidar com as limitações do outro. Isso é um salto, porque a gente, como o Bruno disse, a gente que trabalha, que está o tempo todo, né, com autoconhecimento, inteligência emocional, quem gosta de fazer curso, né? A gente está sempre olhando para nós, para nossa história, para aquilo que é nosso, para as nossas limitações, a nossa luz, a nossa sombra. E a gente muitas vezes esquece de como lidar com as sombras e as limitações das pessoas que vivem com a gente. E às vezes você não deu o salto, e às vezes não veio o que tá pronto pra você vir, que já tá pronto, tá? As coisas já estão prontas. Nossa, já. Gente, isso é forte Só demais. não veio pra você ainda porque você precisa entender isso e parar de olhar pro seu umbigo. Eu vou me colocar na linha de frente, nem projeta julgamento no Bruno. Eu me coloco na linha de frente como um jumento desgramado, só que hoje manso, com Jesus montado em cima. E eu sou livre o suficiente porque ele me fez livre para falar isso aqui para você. Pronto. Pronto. Pegou?
Agora vamos explicar por quê. Pronto, agora vamos dar um exemplo real. Real. A mulher foi pega em adultério. A mulher foi pega em adultério e vários homens trouxeram ela para o meio da roda onde Jesus estava ensinando. Não sei se era na sinagoga ou perto da sinagoga. Acho que era fora da sinagoga. Aí essa mulher, na hora que foi colocada ali na frente de Jesus, essa mulher, os caras chegaram e falaram assim, então a lei diz que ela deve ser apedrejada. E você, mestre, já estavam julgando, eles estavam desafiando Jesus ali. O que você fala pra gente fazer? A lei diz pra jogar pedra. E aí, Jesus? Aí Jesus brilhantemente fala assim, quem nunca pecou que atire a primeira pedra. E a pessoa sai fora. Agora eu vou te fazer uma pergunta que Jesus colocou no meu coração. Ô Bruno, ô Bruna, ô Rô, Josi. E se fosse uma mulher pega em adultério que você conhece? Se fosse sua amiga? Se fosse sua vizinha? Se fosse uma mulher que trabalha na sua empresa? Que inclusive já te deu uma carteirada? Que já fez algo de repente que você não gostou? O que você faria? Se é uma mulher que você conhece, pega em adultério, o que você faria? O que você pensa, né, dela. É, não, é que você faria. Você vai pensar o quê? Provavelmente muitos iriam falar o quê? Falar mal dela. Julgar ela. E Jesus está nos ensinando, Bruno e todos que estão aqui, quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Então chegou o momento de você romper hoje. Alguns já entraram e não suportaram ouvir isso e saíram fora, graças a Deus. Porque está no controle dele, por isso que é graças a Deus. Entende isso? Mas quem está aqui é porque Deus está falando no seu coração. E chegou o momento de você entender que algo está pronto para você receber. Mas você precisa entender que não é mais sobre as pessoas e nem sobre você. É sobre Jesus, aquele que tem um jugo leve, manso, suave e que pode acalmar a nossa alma. Vocês entendem isso? E aí, para a gente poder terminar e orar, vai lá em Mateus capítulo 18, versículo 2, está no mesmo livro, joga 2 páginas para frente. Ontem eu fiquei tão feliz no devocional, no encontro que a gente teve à noite, que o Fernando, né, o neném da criança, da Maíra, ele apareceu. E aí o que acontece? Olha só o que Jesus faz aqui, ó. Jesus está aqui, tá? Ó, naquela hora os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é maior do reino dos céus? Quem é maior no reino dos céus? O que é reino dos céus? É um lugar já preparado pra gente, para depois da volta de Cristo. Cristo ele vai voltar em algum dia e vai buscar todos aqueles que entregaram o coração para ele, que estão colados na videira. É só isso. Fica de boa. E os outros? Eu não sei. Os outros quem cuida é o Pai. O que Jesus também disse é que vocês vão se surpreender com quem vai pro reino. Às vezes você acha que o Bruno tá colado na videira e ele não vai pro reino. Arreda-te daqui, Satanás. Vocês entendem? O jugo não é nosso, o julgamento não é nosso. Mas Cristo vai voltar. E ele tem um filtro, não tem jeito. Isso é o que a gente acredita que está escrito aqui. Ele nos ensina e é isso, tá? Fica de boa, tá bom? Então, quando ele fizer isso, ele vai levar a gente pro reino. E nesse lugar não vai existir fome. Aí sim, graças a Deus, não vai existir julgamento, não vai existir saudade, não vai existir... Cara, nós vamos estar na glória. Esse dieta. É o... Não tem nada disso, não tem Instagram, não tem nada desse negócio. Nada. Lá é só glória. Nós vamos voltar a ser 100% como ser humano. 100%. Como Deus fez lá em Adão e Eva, antes do pecado. Ai, não vejo a hora. Simples assim. Mas não se revolte porque não chegou a hora, porque de novo você está julgando uma decisão que é do Pai. Simples assim. Nós temos que viver na terra como no céu, livre, perguntando todos os dias, entrando na presença de Jesus, colado na videira e falando o que tem para hoje. É como você chegar no trabalho, numa daily, lá numa reunião e falar assim: o que tem para mim hoje? Pronto. Se você falar em coração verdadeiro, ele vai te dizer, ele vai te ensinar. Vai ter dia fácil, vai ter dia difícil. Ontem eu tive um dia difícil. Pronto, hoje vai ser um dia top. Tá bom. Ó, mas não é sobre isso mais que define. Não é sobre o meu dia ser difícil ou o meu dia ser fácil. Porque eu tenho que me esvaziar de mim mesmo. Vocês entendem isso? Sim. Olha Jesus. E Jesus, chamando uma criança para explicar sobre o reino, colocou entre eles e falou assim, ó: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma vocês vão entrar no reino. Quem é o rei do reino?
Jesus. Todas as coisas foram criadas por meio dele. Todas. O Pai criou todas as coisas por meio de Cristo, conforme diz na palavra dele, lá em Colossenses e em vários outros lugares. E aí Jesus ele fala, para você entrar no reino, seja como uma criança. Só que às vezes a gente tem uma crença limitante, nossa, que quando eu leio isso daqui, primeiro, Jesus fala duas coisas para entrar no reino. É duas coisas, não é ou. Se converter e ser uma criança. O problema é que se converter existe uma crença de que é religião, e não é religião. Se converter é você mudar o seu estado, é você fazer uma mudança de rota, é você não ficar sempre no mesmo ponto, é você realmente parar de olhar para o problema e ir para a solução, e quem tem a solução, e quem é a própria solução é Jesus. Essa mudança de rota que ele quer que a gente faça. Só que ele quer que a gente faça isso nos convidando para que nós sejamos uma criança. Por que uma criança? Então ele fala se converter, ou seja, mudança de rota, mudança de direção, mirado para onde? Qual é o alvo? Jesus, a verdade. Por isso que ele começa dizendo, em verdade lhes digo. Ou seja, ele está falando, eu mesmo estou dizendo para vocês. E aí o que acontece? Se converter e ser uma criança. Por quê? Porque a criança perdoa. Porque a criança não fala mal dos outros. A criança não julga. A criança, se ela está chateada aqui 11 horas da manhã, meio-dia já passou, já ela nem lembra mais. Isso é o que uma criança faz. Ontem chegou uma criança lá no encontro. A criança vive dessa forma. E Jesus está convidando a gente para viver dessa forma. Basta a gente falar, Jesus, eu quero ser como uma criança. Tem uma música que fala sobre isso. Jesus, eu quero me converter dos meus caminhos. Ou seja, eu não quero mais olhar para mim. Eu quero olhar para você. O que você quer de mim? Eu chamava Jesus de Jesus Doril. O que eu estava fazendo? Egoísta. Olhando para o meu próprio umbigo. Por isso que eu falo isso de boca cheia. Porque eu era assim. Jesus. E se eu não tomar cuidado, eu volto. Entende? Quem sustenta? É Ele. O fardo é dele. E o fardo dele é leve e manso. Acalma a alma. O amor dele está ganhando forma nesse lugar. Então, Espírito Santo, foi entregue a mensagem que você queria que fosse entregue. A mensagem que você colocou no meu coração, senão esse momento não teria sido possível. Oh, Espírito Santo, toca no corações das mulheres, dos homens que estão aí do outro lado. Quem chegou até esse momento aqui do devocional é porque está pronto para ouvir. E quem não está pronto para ouvir, nós vamos amar mais ainda essas pessoas. Nós vamos orar por elas aqui. Mas nós queremos neste momento, em primeiro lugar, se esvaziar de necessidades boas e ruins dentro de mim. Porque quem está aqui está pronto para entender de que não é mais sobre nós, é sobre você, Jesus. Porque você, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. E através de você, eu chego até o Pai. Pronto. É de boa. Ser humilde é você reconhecer as suas limitações, é você dar um passo de se esvaziar e não falar de pessoas que não estão presentes. Não falar mal de outras pessoas. Esse é o seu treino a partir de hoje. Agora você tem uma bucha na sua mão, entre aspas. Agora o Espírito Santo vai te guiar. Se você chegou até aqui, é porque você vai ser guiado por Ele. E vai ter momento que vai ser constrangido por Ele. Mas isso é um romper que Ele vai estar fazendo na sua carne. Isso, lembra o vaso que eu botei aqui, um vídeo do vaso, do oleiro fazendo vaso? Isso é Ele dando uma espremida na gente. A gente gosta de falar mal dos outros. A gente gosta de falar de pessoas que não estão presentes. Pra quê? Pra fugir de falar de mim mesmo. Pra fugir de falar da nossa relação. Então, para eu fugir, para não ter que falar da minha relação com a minha esposa e dela comigo, o que a gente faz? Fala mal dos outros, vê se pode. Que Deus abençoe o seu dia, que você possa ter verdadeiramente recebido algo novo. E eu vou dizer aqui para vocês, aqui, ó. Por favor, se fez sentido para você, durante o dia de hoje, só hoje, se você quiser fazer mais, ótimo. Mas se você quiser fazer só hoje, tô pedindo aqui, é um pedido do Bruno agora, de carne mesmo. Ore pelos presidentes das empresas do Brasil. Tem gente orando para lá fora do mundo, tá? Mas tem gente de Londres aí, vamos orar também por Londres, Estados Unidos. Tem gente orando lá. A gente tem que se unir em unidade agora. Se unir em unidade, se unir em um só corpo. Vamos orar pelos presidentes das empresas, para eles tomarem as decisões assertivas, sem julgar. Orar para que Deus dê sabedoria, porque o único que pode dar sabedoria é o próprio Deus vivo.
o Deus de Israel. Ai, Bruno, Deus do país Israel? Não, é o Deus que veio, que se fez carne em Israel para unir todos os povos. O próprio Deus se fez carne em Israel. Sério, Bruno? Sério? Quem que é esse? Jesus. Como diz João, o verbo se tornou carne. O Deus resolveu habitar entre nós para ir para a cruz, sem merecer. Nenhum homem colocou ele na cruz. Alguns acham que é Judas. Não, Judas tentou negociar ele, mas depois Judas se matou e jogou fora o dinheiro. Oh, aleluia! Jesus foi para a cruz porque essa era a vontade do Pai. Já pensou você ir para a cruz? Já pensou eu ir para a cruz pela Betina, pela Beatriz, pelo Davi, pelos meus filhos? O Pai fez isso por nós. Mas por um propósito maior. O Pai vive em outro tempo. E o Pai quer transformar esse tempo. Até a volta de Cristo. Pronto. Que Deus abençoe o seu dia. Check it. Check it. Vamos fazer um print, amor. Check it. Vem aqui. Check it. Ó, escrevam aí, especialmente Mas por que um no print? dia. Explica pra eles. Tem gente novo aí. Vamos fazer um print para vocês colocarem lá. Poste nos seus stories, especialmente o que Deus colocou no seu coração hoje. Tá? Hoje especialmente porque o que a gente falou aqui hoje, o que Deus colocou no seu coração, talvez muitas pessoas precisam ouvir, tá? Então vai, amor. Check it. Pronto. Print, ok. A gente tá fazendo direitinho esse negócio de print aí, depois vocês avisam a gente. Bruno, você não fica quieta. A Rafa me mandou o print do álbum de fotos dela, ela tentando tirar várias fotos. Falei, Rafa, já entendi, eu vou ficar lá quietinho. É isso. Ei, gente. falta só 4 minutos. Vamos deixar, o Instagram se fecha sozinho. Eu não sei se eu quero deixar essa live gravada. Vou orar aqui a Deus. Em 4 minutos ele responde. E vamos escutar esse louvor junto, pode ser? Pode. E lembrem, se ficar gravada, se ele decidir deixar gravada, escrevam lá o que você sentiu no coração, o que Deus colocou no seu coração. Comenta no IGTV que vai ficar gravado, tá? Se ficar. Deixa, a galera tá pedindo pra deixar gravada, mano. Eu acho que eu sinto que sim. Mas o teu amor está ganhando forma. Esquece agora a live. Ô Espírito Santo, faz o seu mover nas famílias, nas casas. Nós vamos até o fim, até esse Instagram resolver cair. Espírito Santo, abençoa a vida da Cíntia, da Josi. Jesus, se apresenta algo novo para essa família e para essa empresa que está aí do outro lado. Tem gente no trabalho. Ontem a Rosângela compartilhou um milagre e Deus quer fazer um milagre aqui nessa geração. Ele quer fazer milagres em pessoas que estão aqui neste devocional. Basta você acreditar. Isso é fé. Independente do que você vê, independente do que você sente, isso é se esvaziar. Isso é fé. Não é mais sobre a sua necessidade, irmãozão. Não é sobre mais a minha necessidade. Se eu vir aqui no Instagram sobre a minha necessidade, eu já caí. Já caí. Eu vou ficar cansado, sobrecarregado. Aí Cristo vem e fala assim: ei, seja livre. Eu chorei para você sorrir. Eu sofri para você viver e não fazer mais ninguém sofrer com palavras aleatórias. Com palavras. Ferir pessoas com palavras, como diz aqui em Provérbios. Ei, as palavras do falador ferem com espadas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. Deus quer usar você para curar pessoas e não para você ficar falando da vida dos outros. Ele quer usar você. Eu estou falando isso com muito amor, com muita intenção. Espero que você entenda. Na verdade eu não espero nada, mas eu tenho fé de que você entendeu quem precisa entender aí do outro lado. Mulheres de fé, mulheres que querem firmar a Jussara tá aí? Mulher que Deus está transformando na rocha. Acabou, é essa pessoa que Deus quer levantar, são essas pessoas que Deus quer levantar. Permita o romper do Espírito na sua casa. Permita isso. Oh Jesus. Não deixe que nenhum mal nos atinja, me proteja. Que tem gente que provavelmente não gostou disso.
cuida dela, amo ela e pronto. Esteja, Jesus. Beijo, gente. Bom dia para vocês. Beijo. Tamo junto.